Então a gente inicia hoje com Mateus 18, 23 a 35. Mateus 18, 23 a 35. Nós vamos falar sobre a graça do Senhor e como somos salvos somente pela graça. Apenas pela graça. E como isso se manifesta a nós e como nós devemos viver essa graça. Então, Mateus 18, 23 a 35. Diz assim: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e te pagarei, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que se pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de misericórdia de ti? E, indignado com o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoares cada um seu irmão as suas ofensas. Glórias a Deus. Senhor, que tu possa estar falando conosco, Senhor, nesse momento, Senhor. Tua palavra venha nos ensinar, Senhor. Clamamos isso, Senhor. Então, nessa situação a gente vê uma parábola do Senhor Jesus mostrando um senhor que era dono de muita riqueza e que tinha um servo que devia um valor impagável, porque 10.000 talentos é um valor impagável. Já foi calculado em quantas toneladas de ouro, quantos quilos de ouro e prata seria, mas é um valor impagável, a gente pode resumir nisso. E aí, esse servo, ele apelou para a compaixão do Senhor, porque ele não teria como pagar. Ainda que ele tentasse, ele prometeu que pagaria, mas ele não conseguiria na prática pagar isso aí. Porque isso diz respeito a mais do que uma vida inteira de trabalho. Ou seja, mesmo que todo o salário dele fosse para isso, ele não pagaria. É isso que a palavra nos quer dizer. Então a dívida é impagável. E aí o que o Senhor fez? Ele perdoou a dívida, como está escrito aqui. Uma dívida impagável, ainda que ele disse, não, mas eu te pagaria, mas ele não teria como. E o Senhor simplesmente disse, não, está pago, não me deve mais nada. E aí o que aquele servo fez? Ele saiu e aquilo que ele recebeu do seu Senhor, ele não praticou da mesma forma. Porque uma outra pessoa devia um valor muito inferior a ele. Não é 10.000 talentos. Seria, não de 100 dinheiros, né? Mas seria uma dívida muito inferior. Uma dívida pagável. Né? Mas aquele não podia pagar naquela hora e ele não quis saber. Ele foi intolerante. Ele foi... Ele foi sem misericórdia para aquele servo, que lhe pediu perdão. E aí o que acontece? O que acontece? Essa bênção, essa graça que ele tinha tido, ele não repassou ela da mesma forma, ele não viveu aquele perdão da dívida com outros, espelhando aquela atitude.
Então, esse é o problema, né? Esse é o ponto. E é assim que o Senhor é conosco, porque a nossa dívida com Deus é impagável. Isso a gente deve entender. Porque aí nós vamos meditar hoje um pouco sobre a lei de Moisés e as obras da lei de Moisés e a graça. Sendo que nós somos salvos pela graça, porque a gente é perdoado de uma dívida impagável. E como diz aquele louvor, tem um louvor que é um louvor, eu acho que criado na Inglaterra ou nos Estados Unidos, não tenho certeza, Amazing Grace, superabundante graça, um louvor conhecido. Disso que fala, que nós temos uma dívida impagável e que essa dívida que todos temos, nós, toda a humanidade tem, cada um individualmente e como coletivo também, é impagável. E que nós somos perdoados mediante um ato de compaixão e misericórdia. E aí, na verdade, não é que aquele dinheiro brotou, ele abonou, ele assumiu o prejuízo, não é? E aí, nisso nós devemos também agir da mesma forma. Então é isso que o Senhor espera de nós, que a gente seja conforme a atitude dele, que a gente, porque se nós somos salvos mediante obras da lei, nós vamos agir da mesma forma também. Se no nosso coração é dessa forma que somos salvos, também vamos ser até o último centavo, porque é assim que a obra, uma visão de salvação por obras da lei, ela opera. Que tudo está ali no papel, tintim por tintim, e que eu mereço. E ela vai te levar para uma série de coisas, dentre elas o mérito. E a gente vê que nós não somos merecedores da salvação, assim como esse servo não era, nós não somos. Então nós devemos operar da mesma forma, e a gente vê como uma graça que é estendida, ela pode ser revogada. Por aí já começa assim o alerta e o ponto que a gente deve entender, só que ela não é revogada uh, porque por questão de obras da lei, até porque foi pago. Ela é revogada por uma atitude de negligência e de falta de misericórdia. É isso que levou raiz de amargura. Mas há coisas que podem fazer nós nos apartarmos do Senhor, que é se nós não andarmos no mesmo espírito, não buscar andar no mesmo espírito. Porque aqui ele não está andando no mesmo espírito. O Senhor agiu para ele com uma atitude. Nós devemos agir com as mesmas atitudes, como a gente falou. Somos salvos pela fé e não por obras. Isso a gente já falou outro dia. E que se nós somos salvos pela fé, porque nós declaramos que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Mas se Ele é o nosso Senhor, a gente tem que buscar ao máximo espelhar as atitudes do nosso Senhor. Ser como Ele, pisar nas mesmas pisadas, buscar o mesmo caminho, buscar a mesma direção. Então é isso que nosso coração tem que estar direcionado para isso aí. E que através disso a gente, sendo Ele nosso Senhor, nossas dívidas são apagadas sim. Mas se Ele é o nosso Senhor, a gente vai buscar fazer o que Ele faz. E uma atitude de negligência, de não buscar se espelhar no nosso Senhor, é o que pode nos fazer cair da graça, como a palavra diz. A gente não vem a cair da graça, né? Se apartar da graça. A palavra nos coloca isso aí. A gente vai ver isso aí mais adiante. Mas que a gente tenha claro que nós somos salvos, seja o mais santarrão, como dizem, ou seja quem for, mas mesmo o mais santarrão de todos é salvo pela graça. E isso é uma atitude que a gente deve buscar entender, porque muitos que buscam santificação podem cair no pecado de orgulho e de mérito. E isso é um problema sério. São inimigos da cruz. Quem busca santificação e aí acha que está no mérito, tá sendo inimigo da cruz. Inimigo da cruz, é bem sério. Não que nós não devemos buscar santificação, devemos sim. Mas nós buscamos santificação porque nos espelhamos no que é santo, que é Jesus. Sendo Ele nosso Senhor, a gente busca se espelhar nele. E por isso a gente busca, e nisso aí, nessa caminhada, a gente ainda talvez, certamente eu diria, vai errar. Mas nosso coração estando empenhado nisso, nós estamos andando na graça. Está empenhado o nosso coração nisso, buscando a cada dia crescer na graça e pedindo que o Senhor dê esse dom, porque a graça é um dom também, nós vamos ver isso. É um presente.
Não é algo construído por nós, e sim algo imputado a nós, nos concedido. Então nós estamos buscando o Senhor, espelhar as atitudes dele, espelhar, buscar conhecer ele, andar no mesmo espírito. Esse dom é estendido a nós. E ele permanece como a gente ligado à videira, a gente continua recebendo o alimento da raiz. Mas é andando nas mesmas pisadas, no mesmo espírito, que a gente permanece ligado à videira que vai nos alimentar e vai continuar nos alimentando com essa graça. É um contínuo, não é uma atitude isolada. Porque pode passar na mente de alguns que a gente tem que chegar num nível de santidade X para ser salvo, mas aquele que, por exemplo, o ladrão que foi pregado na cruz ao lado de Jesus, ele não teve caminhada de santidade nenhuma. Ele teve um momento de misericórdia antes da morte, ele foi salvo. Então não há um ponto que nós devemos chegar que a partir daqui somos salvos. Porque daí a gente vai estar andando por obras. Nós somos salvos pela graça. A partir do momento que nós demos, a graça nos foi estendida, que é quando a gente aceitou o Senhor como Senhor e Salvador, e a gente daí declara isso publicamente sendo batizado, né? Mas o que nos dá a salvação é pela fé, é antes no coração, é invisível, né? O batismo é uma representação pública disso, né? E deve acontecer, né? Mas a partir disso nós estamos na caminhada, temos a graça sim, mas esse caminho deve permanecer. Qual é o risco? Você dá os primeiros passos e assim como naquela parábola dos grãos, das sementes que são jogadas, algumas começam a crescer e são sufocadas por espinhos. Então esse é o risco, começar uma caminhada e se apartar. Então há esse risco aí, mas a partir do momento que demos o primeiro passo, estamos na graça. E o risco é a gente não vigiar e cair da graça. A gente não permanecer nessa caminhada que é continuamente, ela vai apertando, vai apresentando, assim como naquela parábola das sementes começa a crescer, daqui a pouco surgem espinhos e desafios. E aí a gente tem que buscar vigiar e permanecer e buscar o Senhor, porque é necessário um esforço, um empenho. A gente vê, por exemplo, só para ter uma ideia, no livro de Gênesis, narra que Isaac ele tem uma promessa que foi concedida a Abraão. Presta atenção. Foi concedida uma promessa a Abraão de ser pai de muitas nações. E Isaac tem essa extensão dessa promessa por ser o filho dele. Só que Isaac, o que acontece? Rebeca era estéril. E Isaac ora persistentemente ao Senhor, pedindo que o Senhor cumpra as promessas. Pode olhar, ora insistentemente. Então, mas como assim? Se ele tinha uma promessa, ele não podia descansar? Ele não podia simplesmente, não, Deus prometeu, tá, agora eu vou, né, só cuidar da minha vida. Ele orou para que as promessas se cumprissem. Há uma promessa. Mas a gente deve, aí voltando na questão da graça, a gente deve vigiar e persistentemente estar buscando ao Senhor. Buscando que essa graça, assim como Isaac orou que Rebeca concebesse, porque ela era estéril, e orou insistentemente, a gente deve insistentemente buscar se relacionar com Cristo. Ainda que é uma promessa que vem, porque a promessa vem de fora. Alguém de fora, no caso nosso Senhor, concedeu uma promessa. Mas a gente deve buscar insistentemente que a presença do Senhor, que essa promessa se cumpra. Porque senão a gente joga a responsabilidade toda para o mas é com o Senhor. Mas a gente vê pela palavra, inclusive pelo Antigo Testamento, que isso aí já era assim. Que a gente deve buscar insistentemente a presença do Senhor, ainda que haja uma promessa. E a graça também é uma promessa, porque ela faz parte do que Cristo veio fazer para nós. E Cristo é a suma promessa para nós, né? É a grande promessa, é o grande presente que nós temos. Então é isso que a gente deve buscar insistentemente a presença do Senhor. E permanecer só para a gente não cair, porque há raciocínios que levam, mas então é graça, daí eu posso fazer o que eu quero. Nós vamos ler um pouco, vamos avançar nesse assunto. É um assunto que se estende bastante, mas a gente já começa a antecipar algumas coisas, como aqui foi concedida uma graça e foi revogada. E há muitas palavras que mostram como isso. Só que ao mesmo tempo, a gente deve buscar insistentemente
com toda a nossa força. O que diz a palavra? Colocar, amar a Deus acima de tudo e buscar Ele com toda a nossa força, todo o nosso empenho. Estamos nisso? Estamos na graça. Estamos buscando a Deus com toda a nossa força, todo o nosso empenho? Reconhecemos que Jesus morreu por nós, que o sangue dele nos redime, e a gente busca com toda a nossa força, se coloca Ele acima, estamos na graça. Buscamos nos apartar do pecado com toda a nossa força, estamos na graça. Não precisamos chegar num nível de... Não, aí agora ele está levitando. Ele é tão santo que ele levita, flutua no ar. Misericórdia. Não é assim que funciona. Mas há pessoas que enxergam a santidade assim. Está levitando. Agora sim é um crente daqueles, né? Só que isso leva a pensamentos de vaidade. Vaidade, orgulho, soberba, eu diria. Então é nisso que nós temos que vigiar. Buscar a santidade sim, mas não desse jeito. Não achando que a gente vai se tornar, ou que a partir de um certo nível de santidade é que somos salvos. Somos salvos a partir do momento que alcançamos a graça confessando o Senhor Jesus e permanecemos nela. Esse é o ponto. Vamos seguir. João, capítulo 1, 14 a 17. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, 14 a 17. Diz assim: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a gente vê que Moisés, ele não é capaz dele por ele estender a graça, ou fazer com que a graça venha ao homem, porque ele não é Jesus. Moisés é inferior a Jesus, muito inferior a Jesus, que era justamente aquele que era venerado pelo povo judaico na época de Jesus. Tanto Moisés como João Batista, que aqui, né, quem está referindo isso aí, e que João testificou dele, né, João Batista no caso. E então Moisés era muito inferior. E como que ele ia estender a graça? Ele simplesmente trouxe a lei que o Senhor mesmo deu a ele, e que é necessário nós olhar para a lei, porque a própria lei foi dada pelo Senhor. Mas a graça, isso nós vamos ver mais adiante como a lei de Moisés e a graça operam. A graça veio por Cristo. Quem trouxe a graça e a verdade. Se o Senhor Jesus é a verdade, como ele diz, então a graça acompanha ele. A graça e a verdade andam juntas, porque a graça e a verdade vieram por ele. Então a gente já vê isso, a graça veio através de Jesus. Seguindo, Atos 15, versículo 11. É só um versículo. Atos 15, 11. Eu já vou lendo aqui. É só um versículozinho, Atos 15, 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Cremos que, ou seja, toda a humanidade é salva através do quê? Pela graça. A forma que o Senhor tem de fazer a humanidade, o ser humano, alcançar a salvação é através da graça. Nós alcançamos a salvação através da graça. Se nós não temos, não é através nós buscamos santidades porque andamos na graça. E quem busca a graça está sob o senhorio de Cristo, que é santo, e busca se espelhar no santo, ou seja, vai fazer as mesmas coisas que seu Senhor faz. E o seu Senhor faz o quê? Santidade. Então nós devemos se espelhar nele e buscar fazer atos de santidade e piedade. Porque nos espelhamos nele, não porque através desses atos nós vamos merecer. Porque, de novo, quem quer merecer não vai herdar. É muito sério isso. Se através dos nossos atos, isso é muito sutil, de santificação, a gente quer merecer Cristo, cuidado.
É um mau caminho esse. Cuidado. Merecer Cristo é cuidado. Nós imitamos Cristo. Por isso nós praticamos santidade. Não buscando merecer Ele, mas buscando imitar Ele. Agora nós vamos para Romanos 5, 15 e 21. E depois já emenda em Romanos 6, 1 a 17. Já é uma sequência. Romanos 5, 15 até 6, 17 depois. Vamos lá. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Pela graça de um, pelo dom de um, alcança muitos, Jesus Cristo. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Um ato. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, nós somos justos por causa da obediência de um, de Cristo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos adiante. Agora, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí aqueles que dizem, então se a graça, temos a graça por graça, então a gente pode permanecer no pecado, para que haja mais graça ainda. E o que ele responde? De modo nenhum. Então esse pensamento é um pensamento corrompido. Temos a graça e podemos abusar da graça. E isso é um pensamento falso, pregado por muitas igrejas, mas é falso. É antibíblico um pensamento desse, como está escrito aqui na própria palavra de Romanos, que é um dos livros mais citados pela graça. Tem Gálatas também, Efésios, mas esse é um dos mais citados. Então daí dizer que daí podem viver como querem, eu sou eleito, então eu posso fazer o que eu quero. O que está escrito aqui? Eu vou ler de novo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque o que a palavra diz? Que nós somos escravos do pecado. Ou seja, quando a gente, mesmo querendo fazer o bem, a carne nos impele a praticar o mal. E nós somos escravos. E a partir do momento que isso se quebra, nós, tendo o senhorio de Cristo, e o que Cristo é? Ele amarra o valente, e aí nós não somos mais reféns daquele que nos oprimia e nos impele ao pecado. Quase que a gente é obrigado a praticar o pecado pela escravidão do pecado. Assim como aquele que, citando um exemplo bem genérico, aquele que entrou uma vez para a vida do crime não consegue sair porque a própria ambiência do crime impede que ele continue e não consiga sair daquilo. Então o crime escravizou ele, e ele mesmo depois se arrependendo, é muito difícil ele sair. É necessário quebrar um poder que opera sobre aquela pessoa que entrou por esse caminho. Da mesma forma, o pecado opera sobre aquele que optou, que na verdade nós já nascemos debaixo desse jugo. Então, somos libertados por Cristo, e aí como é que nós vamos permanecer vivendo, sendo que nós estamos mortos para o pecado? Porque com o batismo a gente morre para o pecado e nasce para o Espírito. E como é que nós vamos permanecer vivendo no pecado? Então, daí isso já entra no abuso da graça. Mas
ainda estamos na carne, ainda estamos sujeitos a errar, vamos buscar nos apartar do pecado. Sim, buscar nos apartar do pecado. Com toda a nossa força, como eu disse, nós temos Senhor, Jesus como Senhor, com toda a nossa força buscar nos apartar do pecado, vigiar, para que a gente não se afaste e não caia da graça. Transformar pela renovação do nosso entendimento, transformar em outro momento disso. Transformar e permitir que continuamente, porque, vê bem, assim como a semente ela foi plantada, para ela começar a crescer é fácil. Não tinha espinho quando ela começou a crescer. Os espinhos estão um pouquinho mais alto. Vê que o sufoco começou à medida que ela cresceu. Então você não pode ser plantado uma semente e a semente ficar parada. Como diz também o Evangelho. O Evangelho diz que a semente tem que morrer para que nasça a árvore, né? Nasça a planta. Então, isso é o nascimento. Então, morreu a semente, é nossos corpos morrendo. Começou a nascer, é o nosso crescimento espiritual. Então, você não pode dizer, não, então eu vou ficar pequenininho que não vai ter espinho sufocando. Você deve crescer, porque a natureza de uma árvore é essa. E se nós queremos dar fruto, a gente tem que crescer para dar fruto. Isso é o natural. Você não pode dizer, eu vou ser semente para sempre. E à medida que, logo que a semente é plantada, não tem impedimento de espinho. Mas a partir, os espinhos estavam numa certa altura. Então os espinhos demora, é um tempo, daí ao longo da caminhada podem aparecer espinhos. E isso não deve impedir que a árvore não enfrente e não saia, não consiga crescer, apesar dos espinhos. Né? E que o espinho não venha vencer o crescimento da árvore. Que aí caímos da graça. Começamos na graça e decaímos dela. Esse seria o retrato dessa que foi plantada entre espinhos. Começou na graça e decaiu da graça. Adiante. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Deus Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo que, então, somos imitadores. Tá aqui? Somos imitadores do Senhor. Então o Senhor também vai replicar, nós buscando em comunhão com Cristo, vai replicar essa bênção a nós. Sabendo isso, que o nosso velho homem com ele foi crucificado, para que o corpo do nosso pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, como assim eu vou andar na graça e servir ao pecado? Como é que há igrejas que pregam que a gente pode porque somos eleitos, ou seja, qual termo a gente queira usar, como é que a gente vai andar? Mas, ainda assim, somos salvos pela graça. Mas a gente deve buscar se apartar do pecado o máximo que der. Não para a aparência dos homens, mas porque é justo, porque nós amamos o Senhor. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Perdão, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, se já morreu, está pago. Porque o salário do pecado é a morte, então foi pago. Não há mais pagamento. Foi morto e o batismo representa essa morte. Está pago. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Glórias a Deus. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma só vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim vós também considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos em Deus para Cristo Jesus nosso Senhor. Estamos mortos para o pecado. Como é que diante dessa graça sendo estendida a nós, a gente vai viver para o pecado? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Está muito claro aqui. Muito clara. A própria palavra que fala da graça fala para que o pecado não reine em nós e não habite em nós. Mas é impossível viver sem a gente cometer pecado, mas que seja coisas que a gente busca se apartar, pecou, que a gente possa levantar, pedir perdão e se apartar daquilo que a gente praticou, para que não seja algo repetitivo.
Se arrepender, né? Se arrepender, uma vida de arrependimento e buscar se apartar daquelas coisas que operaram em nós e que a gente, mesmo depois do batismo, pratica, mas a gente tem que buscar com toda a nossa força, todo o nosso empenho se apartar disso aí. Estamos na graça se estamos fazendo isso. Estamos na graça. E mesmo pecando depois do batismo, estamos na graça. Desde que estamos lutando com toda a nossa força contra o pecado. E isso cabe a cada um de nós julgar a si mesmo. Se estamos nesse empenho. E o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo que nos ajude nos convencendo do pecado. Né? Até para a gente não pecar inconscientemente. Mas veja bem, não são as atitudes de santidade que nos salvam. E de novo eu volto para o perigo desse raciocínio, que é inimigo da cruz. Pois quanto a ter morrido, de uma só vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Já passei, mais adiante ali. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para obedecer de suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Está claríssimo aqui. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, glória a Deus. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Se apresentar como instrumento de justiça, se apartando do pecado para que Deus possa nos usar mais, que a gente busque o crescimento espiritual, passando dos espinhos, para que Deus possa nos usar. Agora, uma semente foi plantada, nasceu, e por vontade do Senhor, por circunstâncias que a gente não compreende, às vezes, morreu sem que haja culpa nela, ela está salva, mesmo antes de dar fruto. Ela recém-nasceu, foi plantada a semente, recém-nasceu. Por força de alguma, como aquele que aceitou que Jesus no leito de morte. Não deu fruto nenhum. E é salvo. É salvo. Mas ele é aquela plantinha que não chegou talvez nem nos espinhos. Mas é salva porque está na graça. Então que a gente se aparte desse pensamento de ter que alcançar uma certa estatura. Não, eu só sou salvo a partir de tanta obra de caridade. Está repreendido. Praticamos as coisas que o Senhor quer, atos de caridade, porque nos espelhamos no Senhor. E devemos ao máximo buscar nos espelhar nele, com toda a nossa força. Glória a Deus, os trabalhadores da última hora receberão o mesmo galardão. Os trabalhadores da última hora receberam o mesmo salário dos da primeira hora. Glória a Deus. Então que a gente se aparte desse pensamento, porque isso entra para meritocracia. Aí é aquele santo que acha que merece. Misericórdia. Porque, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ele volta a repetir várias vezes. Como é que há igrejas que dizem que a gente pode andar na graça e podemos pecar porque está tudo pago? Está escrito, de modo nenhum. Eu tive um pastor, preciso fazer um parênteses, que dizia isso aí. Mas eu dizia, mas tu pode pecar à vontade quantas vezes quiser. E o tom que foi colocado é um tom de liberalidade. Sim, pode pecar. Sabe? Salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa era a filosofia. Não é o que eu vejo aqui. Porque se eu pegar na parábola do rei e eu entendo aquilo, foi concedido uma graça àquele servo. Foi retirada a graça. Não porque ele não pagou. Vê bem, não é porque ele não, porque pagar é impagável, mas porque ele não espelhou aquilo que o Senhor dele era. Assim como nós temos que espelhar o que Jesus é, com toda a nossa força, estamos debaixo da graça, porque é impagável. Porque ele não estendeu aquilo que ele recebeu, ele não estendeu aos demais. Isso a gente estender espelhar as atitudes e espelhar a atitude. Ele não espelhou a atitude do Senhor. Nós temos que espelhar as atitudes de Cristo com toda a nossa força. Se erramos, foi dentro de uma limitação que a gente fez toda a força e não conseguiu. Mas nessa direção que a gente tem que andar. Eu acho que pulou 14. Mas está dentro do mesmo contexto. Eu vou voltar aqui então um pouquinho.
Eu vou ler daqui, daqui em diante. Eu eu estou sem a referência aqui porque eu colei o texto aqui, mas vamos lá. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estáis debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Está muito claro aqui para a gente não andar nesse caminho. Sabe? Não abusar da graça. A gente tem que espelhar as atitudes de Jesus para não decair da graça. Não sabeis vós que a quem vos apresentai-vos por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Está aqui, ó. Temos que andar em obediência, na verdade, espelhando Jesus. Espelhando Jesus. A obediência, está claro aqui. Mas não há uma obediência que pague. O pagamento está na graça. A obediência deve ser um mero espelhar de Jesus. E há pessoas em níveis diferentes. E o crescimento vem do Senhor. Assim como a planta cresce, porque... Por que ela cresce? Porque ela está se esforçando? Claro que é necessário esforço dela. Mas a natureza dela é crescer. E uma semente de girassol vai dar girassol, uma de laranjeira vai dar laranjeira. Qual é a semente que nós temos? Do Espírito. Que não é nossa, é do Senhor. Nós temos que espelhar essa atitude do Senhor. Naturalmente, é algo natural. Se você tem a semente do Senhor plantada, é natural, não é uma coisa... Vai exigir de nós perseverança, mas não é pesaroso. É uma coisa que tem que acontecer por natureza, porque a natureza da semente é crescer. Não, aí, pro 17 ali. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Graças a Deus, tendo sido servos do pecado, tendo sido no passado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E a doutrina é essa. Que seja aceita as condições do Senhor. Amém. Vamos ler mais alguns versículos aqui de Romanos, em Romanos, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, eu vou lendo alguns aqui e já pulando, né? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Recebemos a graça, é algo que vem de fora. Em Romanos 3, 24 diz assim, sendo justificados gratuitamente pela redenção que é em Jesus Cristo. Justificados gratuitamente pela sua graça, para a redenção que é em Jesus Cristo. Ora, aquele que faz qualquer obra... Romanos 4, 4. Romanos 4, 4. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. E aí no 4,16, Romanos 4,16. Portanto, é pela fé, olha como é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão como pai de todos nós. Vamos lendo mais adiante, depois a gente faz um resumo desse pensamento. Romanos 11, 5 e 6. Romanos 11. Podemos ir? Sim. Romanos 11, 5 e 6 diz assim: assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é mais obra. Vamos ler mais 2 versículos, daí a gente vai fazer um resumo. Romanos 12, 3 diz assim:
Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida que Deus repartiu a cada um. Tu vê que a graça é algo dado e repartido entre nós. E aí Romanos 12:6 diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida de fé. E aí a gente vê... Eu quero ler mais 2 versículos, tá? Para daí resumir esse pensamento, que é Gálatas 2:21. 2:21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Por isso que eu digo, voltando ali, Gálatas, avançando um pouco mais, perdão, Gálatas 2:21. É logo o livro depois de Romanos, o livro subsequente a Romanos. Gálatas. Romanos é Coríntios. Desculpa, eu me confundi, perdão. É depois de Coríntios, tá? Eu me confundi. 2:21. Diz assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça vem de mérito, porque o pensamento por trás da lei é mérito. Assim como aquela parábola do fariseu e do publicano, o fariseu se considerava merecedor. Esse é o ponto. Se há um mérito, se você merece porque você cumpriu aquilo, você não precisa de Cristo. E você é um quê? Inimigo da cruz. Quem pensa em mérito vai cair em vanglória e é inimigo da cruz. Porque é isso que diz a palavra em Romanos, capítulo 2, se não me engano. Não me lembro qual versículo. Mas em Romanos 2 diz que não é porque a lei leva a vanglória. É assim que diz em Romanos. Em outras palavras, mas é isso que diz. E não é por mérito que nós temos, porque se é por mérito, somos inimigos da cruz. Então você é um inimigo de Cristo. E quem é inimigo da cruz, o que é? Anticristo. Anticristo. Então, se nós pensamos dessa forma, estamos andando fora do caminho de Cristo. Estamos andando contra Cristo. Gálatas 5:4 diz assim: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. Vê como é possível cair da graça? Quem quer se justificar pela lei, e eu não vou nem dizer só pela lei, por mérito, seja ele qual for que você atribuir, não está justificado em Cristo. Então não é por mérito, eu vou fazer o que eu quero? Não, você não é merecedor, mas você recebeu uma bênção que não merecia, assim como naquela parábola que a gente leu. E aí a gente faz o que o nosso... Eu vou repetir, porque esse é o ponto. As nossas atitudes de santidade são porque nós espelhamos o Mestre. E não porque através dessas atitudes nós vamos alcançar a salvação. E sim porque nós cada vez vamos espelhar melhor o Mestre. E mais, nós vamos crescer nisso. Isso é outro ponto, né? Quando a gente aprende um instrumento musical, a gente vai aprendendo a cada vez tocar ele melhor. A gente inicia num caminho, o Senhor vai permitindo que a gente espelhe ele melhor. A gente vai conhecendo mais e sendo moldado mais. De glória em glória. Exatamente. Mas, então, assim como aquela semente foi plantada, daí uma foi sufocada por espinho, mas a outra não foi. Então, há um crescimento e aí há frutos depois. Isso são etapas da caminhada. Mas, seja em que ponto morreu, eu vou voltar a repetir a história de quem morreu no leito de morte. Não houve frutos. E foi salvo. Então, não é pela quantidade de frutos, e sim por estar no caminho e na graça. Agora, você pode ter já dado frutos e por algum motivo você se apartar de Cristo e cair da graça. E aí a árvore é cortada, como diz. Eis que está o machado a raiz. Como diz os evangelhos. Me fugiu agora o versículo. Pode ser cortado. Não deu fruto? Você já chegou num ponto de dar fruto? O natural é dar fruto. Aquele que não der fruto pode ser cortado, que é decair da graça. Mas
Vê bem, se você está ligado a Cristo, é natural dar fruto. Você é uma laranjeira, Cristo te plantou uma laranjeira, não é algo não é algo artificial, é algo natural, uma laranjeira da laranja. Sim. Então é natural dar fruto. Se você não está dando fruto, qual é a árvore que não dá fruto? É a árvore que está doente. Então você está doente espiritualmente, e aí tem que ver a causa da doença para não dar frutos, porque o natural, uma árvore, ela tem que fazer, não é que não tem que fazer esforço, mas é natural, não sei que outra palavra usar. É natural a árvore dar frutos. Então você não dá frutos por quê? A energia para dar fruto está sendo desviada em algum ponto. Aquele foco, né? Eu vou ler mais alguns versículos para a gente poder encerrar a palavra hoje aqui. Serve para questionar. Porque você pode até estar por engano, né? Achando que está no caminho e não está. Que não está fazendo. Tem alguma coisa. Pode parecer que está. Eu acho que a questão de dar frutos, a gente tem que entra a gente se examinar a si mesmo. Sim. Porque o fruto é natural. Eu não estou dando frutos por quê? Deixa eu me examinar. Aí é um caminho bom. Por que eu não estou daí? A gente buscar aquilo que está impedindo para que a gente esteja ligado. Estamos ligados a Cristo, é natural dar frutos. Somos ligados a Ele, estamos ligados à videira. É natural que a gente vai dar o fruto que Ele nos constituiu, Ele que constituiu. A gente está desviando o nosso foco para O que está acontecendo? O que está permitindo? Dele também, há espinhos impedindo o meu crescimento? Há Por que eu não estou deixando aflorar aquilo que é natural de Cristo? E o que é natural de Cristo? O fruto são amor, alegria, Amém. paz. O fruto do Espírito. Amém. Por que não estou dando esse fruto? Esse é o fruto do Espírito. Amém, esse irmã? É o fruto do Espírito. Amém. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade. Esse é o fruto. Não estou dando esse fruto por quê? O fruto não é a quantidade de pessoas que eu converto. Apesar que quem dá esse fruto vai converter pessoas. O fruto é o testemunho teu mesmo. E buscar levar a palavra da forma que der, a quem tiver a nosso alcance, nos expondo muitas vezes. Mas isso tem que ser natural. Você ama Cristo, você vai desejar isso. É natural. Não é porque a igreja manda. Não é porque a igreja manda. Aquele que me ama, ou que vai estar. A minha vontade. A minha vontade é que tu dê frutos. E frutos de quê? Qual fruto? Amém. É natural. O fruto. É porque se a igreja mandar, não vem do teu coração. Se eu plantar longanimidade. Amém. Mansidão. Amém. Fidelidade. Tudo isso. Amém. Frutos do Espírito. Plantei uma laranjeira. Eu preciso mandar ela dar laranja ou ela vai dar ao natural? Ela vai dar porque a natureza dela é essa. Então que a gente busque a nossa natureza e se há espinhos, se há... porque a planta também adoece. A árvore adoece. Ou daqui a pouco tem um período de seca. Quem sabe a raiz dela tem que crescer mais fundo para buscar água. Então ela não está dando fruto porque ela está muito seca. Ela só não morre, mas ela está com uma secura e ela não consegue dar fruto. Então a raiz tem que crescer mais fundo. Então é isso, a gente se olhar. Da onde que vem a raiz de amargura que está no coração? A raiz de amargura é uma coisa que aparta da graça. Eu vou ler graça. E de onde é que ela vem? Vem, se tem espaço para a raiz da amargura aflorar, é porque os dons do Espírito, o fruto do Espírito não está aflorando. Porque Amém. Quando vem a raiz da amargura, vem a falta de paz, de amor, de não foi o que aquele servo fez? Benignidade. O que aquele servo praticou não foi raiz de amargura? Aquele servo que não estendeu o perdão não foi raiz de amargura? Ou de incompaixão? Mas são coisas ligadas. Vamos ler aqui, Hebreus 12:15. Hebreus 12:15. Tendo cuidado, eu já vou adiantando, tá? Mas é Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Ou seja, a raiz de amargura pode nos afastar da graça. Tá aqui, ninguém se prive da graça. Isso mesmo. É que brotando vos perturbe por elas. E além disso, você vai contaminar muitos. Aí eu quero ler mais 4 versículos para a gente encerrar, porque
para não estender mais. Mas há muito mais para falar sobre esse assunto, inclusive coisas do Antigo Testamento sobre esse assunto. Mas vamos ler Atos 18, 27. Eu já vou lendo, eu vou citando, depois vai estar gravado na mensagem. Atos 18, 27. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos aos que pela graça criam. Ou seja, até a fé nos é dada como dom, a graça é dada como dom e a fé, a graça de crer, que pela graça criam. Atos 24, 20, 24. 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus. Atos 11, 23. 11, 23. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor com o propósito de coração. Quando chegou, viu a graça de Deus. Atos 13, 43. Para a gente encerrar a mensagem de hoje. E, despedida a sinagoga, muitos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Permanecer na... Agora, se tu estão falando exortar a permanecer, quer dizer que tu pode não permanecer. Se tu está exortando a permanecer na graça, quer dizer que tu pode não permanecer na graça. Há esse caminho, há esse mau caminho. Então, a nossa direção, nosso coração tem que estar ligado e a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar e buscar Ele com todo o esforço, todo o nosso coração. E naturalmente vamos dar fruto, porque estamos ligados a Ele, estamos imitando Cristo. E Cristo dá frutos, nós vamos dar frutos, porque imitamos Ele. Mas não há um mérito nisso aí. E se não estão dando fruto, talvez seja um sintoma que, na verdade, o problema não é não dar fruto. É que estamos doentes e não estamos ligados a ele adequadamente. É mais um sintoma do que a causa. O não dar fruto é mais um sintoma, porque uma árvore saudável dá fruto. Uma árvore saudável, ligado, tendo alimento, tendo sol, ela vai dar fruto. E é isso que nós temos que buscar, permanecer ligado a ele, vamos dar fruto. Então é mais para a gente se examinar não dando fruto, por que eu não estou dando fruto? E aí buscar clamar o Espírito que nos mostre o que está nos impedindo. Onde estamos doentes. E que ele nos aparte disso.